Comportamento, pressão, volume e temperatura das substâncias puras. É interessante falar sobre pressão, volume e temperatura porque essas três variáveis podem ser medidas. Curva pressão, temperatura para uma substância pura. Então, nós temos 2, que é a sublimação ou a ressublimação, que é o equilíbrio sólido-vapor. Nós temos a curva 2C, que é a vaporização ou a condensação, que é o equilíbrio líquido-vapor. E temos a curva 2,3, que é a fusão ou a solidificação, que é o equilíbrio líquido-sólido. Pressão e temperatura que podem existir duas fases, então, e elas também são limites para as regiões de fase única, ou seja, região sólido, líquido e vapor. O ponto triplo são as três fases que podem existir em equilíbrio, e ele é invariante, ou seja, o grau de liberdade é 0. Dada uma pressão no ponto triplo, só é possível uma condição de temperatura. O sistema ao longo de duas fases, pode ser 2C, 2,3 ou 2,1, ele é univariante, ou seja, ele pode ter uma variação de combinação. Dada uma temperatura, podemos ler a pressão de saturação correspondente. Ou dada uma pressão, nós podemos ler a temperatura correspondente. E a região de fase única, ela é divariante. O ponto C é o ponto crítico, ou seja, é a pressão e temperatura mais elevadas que uma espécie química pode existir em equilíbrio líquido e vapor. Esse ponto crítico, ele é tabelado para várias substâncias e ele é único. Temperatura crítica, a temperatura acima da qual é impossível liquefazer o gás, por maior que seja a pressão exercida. Pressão crítica é a mínima pressão necessária para liquefazer uma substância gasosa na temperatura crítica. Se uma substância gasosa está acima de sua temperatura crítica, ela é denominada gás. Estando abaixo de sua temperatura crítica, ela é denominada vapor. Exemplo, a temperatura crítica da amônia é de 132,4 graus Celsius. Fluido supercrítico é qualquer substância em uma temperatura e pressão acima do seu ponto crítico, no qual não existe mais distinção entre as fases líquida e vapor. Então, é essa região aqui, acima do ponto crítico. Por que é importante estudar os fluidos supercríticos? Porque acima das condições críticas, algumas substâncias elas mudam as suas características. Por exemplo, muda sua densidade de forma contínua, a constante elétrica é reduzida com o aumento da temperatura e diminuição da densidade, tornando substâncias polares bons solventes de compostos orgânicos, por exemplo. Então, aqui nós temos algumas aplicações de fluidos supercríticos para as três engenharias: química, bioquímica e alimento, descafeinação do chá e do café, redução do teor de nicotina no tabaco, extração de óleos de sementes vegetais e frutas oleaginosas, extração de essências e resinas de madeira. Aqui nós temos um gráfico pressão versus volume, e essas linhas representam as isotermas. Então, como pode-se notar, para a fase sólida e líquida, o aumento de pressão mantém a temperatura e o volume. Por isso que substâncias, quando estão na fase sólida e líquida, são chamadas de fluidos incompreensíveis, ou seja, o aumento de pressão não afeta a variação do volume. Dentro do envelope de saturação, ou seja, dentro desta linha aqui de equilíbrio líquido e vapor, nós temos retas. E fora, nós temos o que nós chamamos de vapor superaquecido.
Aqui nós temos o volume crítico, que é o volume correspondente à pressão crítica, e temperatura crítica. Ainda analisando o gráfico PV, nós temos as regiões líquido, vapor e a região em equilíbrio líquido e vapor. T1 e T2 são temperaturas subcríticas, menores que as temperaturas críticas. A região vapor líquido saturado de duas fases é a BCD, ou seja, a curva BC é de líquido saturado, a qualidade é 0, e a curva CD é de vapor saturado, a qualidade, a fração mássica da fase vapor é 1. À esquerda da curva BC, nós temos o que nós chamamos de líquido subresfriado ou líquido comprimido. À direita da curva CD é o que nós chamamos de vapor superaquecido. Nota que aqui as isotermas são curvas na região de vapor superaquecido. Dentro do envelope as isotermas são retas, por isso que numa tabela de saturação, dada uma pressão, só é possível ter uma condição de temperatura. E à esquerda, aqui a isoterma é uma reta vertical, ou seja, o aumento de pressão, nós temos a mesma temperatura e volume. Dada P, ou seja, por exemplo, se P é a pressão atmosfera, a temperatura de operação é menor que a temperatura de ebulição, nós temos o que nós chamamos de líquido comprimido ou líquido subresfriado. Se nós mudamos a pressão de operação, por exemplo, se nós analisamos uma condição acima do nível do mar, a temperatura de saturação ela irá mudar, ela irá ser menor. Da mesma forma, dada P, vapor superaquecido, quando T sobrepassa a temperatura de ebulição ou a temperatura de saturação, de uma forma mais generalizada, nós temos o que nós chamamos de vapor superaquecido, que coloquialmente nós conhecemos como gás. E líquido subresfriado ou líquido comprimido é o que nós conhecemos como líquido. Na região bifásica, os segmentos horizontais, ou seja, dentro do envelope de saturação, as isotermas, elas tornam-se progressivamente mais curtas até se tornarem um ponto, que é o ponto crítico, ou seja, a máxima temperatura e pressão que nós podemos ter as duas fases em equilíbrio líquido-vapor. Aqui há um exemplo do diagrama pressão versus temperatura para o CO2. Então, o ponto triplo do CO2, onde ele se encontra nas três fases sólido, líquido e gás, ele ocorre a temperatura correspondente de 216,8 Kelvin e 5,11 atmosferas. O ponto crítico dele é 304,2 Kelvin e 72,9 atmosferas. Bom, nós sabemos que o CO2, na condição ambiente, ele é um gás. Mas, por exemplo, se nós quisermos analisar a fase de uma substância nas condições ambientes, uma substância desconhecida, então, como nós faremos? Por exemplo, o CO2 a 1 atmosfera e 298, se nós juntarmos pressão com temperatura, nós obtemos a fase gás. Então, nós podemos fazer essa analogia, dado condições do ponto triplo e condições do ponto crítico, para qualquer substância, mesmo que desconhecida, apenas conhecendo seu ponto triplo e seu ponto crítico, para analisar em qual fase ela se encontra, tanto nas condições ambientes ou na condição de operação do equipamento, do reator, do separador, etc. Aqui nós temos uma tabela de saturação do CO2, tá? Qualquer tabela de saturação, tá? Ela começa para equilíbrio líquido e vapor. Ela começa no ponto triplo, né? Que é a primeira condição que nós podemos ter as fases líquido e vapor, e ela termina no ponto crítico, certo? Para uma tabela, por exemplo, de equilíbrio sólido-vapor, o ponto triplo é o último ponto.
Aqui nós temos o diagrama de CO2, que tem um comportamento de uma substância qualquer, principalmente aqui nessa região de fusão, certo? Isso quer dizer que o aumento de pressão ou temperatura, tá? Vai causar um aumento no seu volume, né? E aqui nós temos a anomalia da água, ou seja, a água ela tem uma diminuição no seu volume ou um aumento na sua densidade na região de fusão. Aqui nós temos o diagrama volume versus temperatura para a água. Esse diagrama ele comprova a existência dos icebergs, ou seja, a água no seu estado sólido ela é menos densa do que no seu estado líquido, por isso que os icebergs eles flutuam. Relações das propriedades termodinâmicas. Então, escrevendo a primeira lei da termodinâmica, conservação de energia, desprezando a energia cinética, a energia potencial para um sistema fechado, nós ficamos com dN, o molar, igual a D, calor reversível, mais a variação do trabalho reversível. Escrevendo a segunda lei da termodinâmica, a balança de entropia, para um processo reversível, ou seja, a geração de entropia é nula em um sistema fechado, então a variação do calor reversível é igual à temperatura, D, número de moles, vezes a entropia molar. A variação do trabalho reversível é igual a menos P dN V molar. Substituindo o conceito de variação de trabalho reversível e a segunda lei dentro da primeira lei, nós ficamos com a equação geral de dN, o molar, é igual a T, D, vezes N, entropia molar, menos P, dN, V molar. Todas as propriedades termodinâmicas primária, energia interna, temperatura, volume, pressão e entropia estão incluídas, então, nesta equação deduzida. As propriedades secundárias, entalpia, energia livre de Gibbs e energia livre de Hellmans podem ser determinadas a partir desta equação. Se H é igual a U mais PV, dH será igual a DU mais dPV. DU é igual a TdS menos PdV e dPV é a derivada do produto. O primeiro vezes a derivada do segundo, mais o segundo vezes a derivada do primeiro. Então, nós cancelamos o termo PDV e dH torna-se igual a TdS mais VdP. G é igual a H menos TS, então dG será igual a dH menos dTS. dTS mais VdP é o dH e dTS também, novamente, derivada do produto, TdS menos SdT. dG, então, será igual a VdP menos SdT, porque nós cancelamos o termo de menos TdS com mais TdS. Essa dedução anterior pode ser feita também para a energia livre de Hellmans, que o resultado é menos SdT menos PdV. Determinação das equações de Maxwell. Então, uma função f qualquer terá a sua variação em relação a x com y constante dx, mais a sua variação com y com x constante dy. Chamando de ronda f de ronda x com y constante de m e de ronda f de ronda y com x constante de n, nós temos que a derivada parcial de m em relação a y com x constante é igual à segunda derivada de f em relação a y vezes em relação a x, e também a derivada parcial de n em relação a x com y constante é igual à segunda derivada de f em relação a x em relação a y. Como as propriedades termodinâmicas elas cumprem este critério de exatidão da equação diferencial, isto é utilizado para a determinação das equações de Maxwell. A aplicação prática da determinação das equações de Maxwell ela é importante porque nós podemos medir temperatura, pressão e quantidade de matéria, podendo ser expressa em volume. E não podemos medir entalpia e entropia, porque não foi inventado ainda um entalpiômetro ou entompiômetro. No entanto, já existem termômetros, barômetros, medidores de nível e etc. Então, como as propriedades termodinâmicas
elas seguem o critério de exatidão das equações diferenciais, nós podemos escrever dU igual a TdS menos PdV. A relação de Maxwell será a derivada deste, temperatura, em relação a este, volume, com entropia constante. É igual a menos, por causa deste menos, a derivada deste, da pressão, em relação à entropia com volume constante. De forma semelhante, para dH igual a TdS mais VdP, podemos escrever a derivada da temperatura em relação à pressão com a entropia constante será igual à derivada do volume em relação à entropia com a pressão constante. Da mesma forma, podemos escrever a derivada da entropia em relação à pressão com a temperatura constante será igual a menos a derivada do volume em relação à temperatura com a pressão constante. E, por último, nós podemos escrever a derivada da entropia em relação ao volume com a temperatura constante será igual à derivada da pressão em relação à temperatura com o volume constante. Exemplo 1. Determinar a entalpia e entropia de uma fase homogênea como função da temperatura e da pressão e a energia interna como função de temperatura e volume. Lembrando que calor específico à pressão constante é a derivada parcial da entalpia molar como função de temperatura e pressão em relação à temperatura com pressão constante. E a derivada parcial da energia interna em relação à temperatura com volume constante é o calor específico a volume constante. Derivada parcial da entropia em relação à temperatura com a pressão constante é o Cp divididos pela temperatura. D molar é igual, então, à variação da entalpia molar com a temperatura e a pressão constante dt, mais a variação da entalpia molar com a pressão e a temperatura constante dp. D ronda H molar, D ronda T, a P constante, é a definição de Cp molar. O problema agora é determinar o D ronda H molar, D ronda P, a T constante. Então, nós pegamos a definição da entalpia molar, TdS molar mais V molar dP, e derivamos em relação à pressão, toda esta equação. Então, D ronda H molar, D ronda P com T constante é igual a T, que é uma constante, D ronda S molar, D ronda P, a T constante, mais V, D ronda P em relação a P, a T constante. D ronda P em relação a P é 1. E, além disso, pela relação de Maxwell, nós sabemos que D ronda S, D ronda P, a T constante é igual a menos D ronda V, D ronda T, a P constante. Então, substituindo a relação de Maxwell aqui, nós ficamos com D ronda H molar, D ronda P, a T constante é igual a menos T, D ronda V molar, D ronda T, a P constante, mais V molar. Substituindo, então, esta equação na definição de DH molar, nós ficamos com DH molar igual a Cp molar dt, mais V menos T, D ronda V molar, D ronda T, com P constante, dP. De forma semelhante, ds é igual a D ronda S molar, D ronda T, a P constante dt, mais D ronda S molar, D ronda P, a T constante dP. Lembrando que D ronda S, D ronda T, a P constante é o mesmo que Cp molar divididos por T. Mais D ronda S, D ronda P, a T constante, é a relação de Maxwell, que é igual a menos D ronda V, D ronda T, a P constante. Então, o ds é igual a Cp molar, divididos por T dt, menos D ronda V molar, D ronda T, a P constante dP. D1 molar, então, será D ronda 1 molar em relação a T com volume constante dt, mais D ronda 1 molar em relação a V com T constante dV. Então, D1 molar será igual a Cv molar dt, que é a definição da derivada parcial da energia interna molar em relação à temperatura com volume constante. O problema agora é determinar o D ronda 1 molar em relação a V com T constante. Então, de forma semelhante à entalpia, nós pegamos a definição da energia interna dU igual a TdS menos PdV e derivamos em relação ao volume com a temperatura constante. Será igual a T, que é uma constante, D ronda S molar em relação a V com T constante, menos P, que é uma constante, D ronda V com T constante, derivada parcial do volume em relação ao próprio volume é 1. Então, da relação de Maxwell, D ronda S, D ronda V com T constante é igual a D ronda P, D ronda T com V constante. Então, nós ficamos com D ronda energia interna molar em relação ao volume com a temperatura é igual a T, D ronda P, D ronda T, a V constante, menos o P.
Então, substituindo o d Ronda ou molar em relação a V com T constante, nesta equação nós ficamos com dU molar é igual a CV dt mais T d Ronda P d Ronda T a V constante menos P dV. Para introduzir o conceito de fator de compressibilidade, nós devemos olhar primeiramente para a lei dos gases perfeitos, a equação de gás ideal, PV molar igual a RT. Essa equação ela é uma boa aproximação por comportamento PVT de gases reais quando submetidos a baixas pressões e altas temperaturas. Exemplos: nitrogênio, oxigênio, hélio, argônio, dióxido de carbono. Eles apresentam um erro menor que 1% quando se compara um dado experimental com dados da equação de gás ideal. Essa equação ela não prevê interações intermoleculares. Pode-se observar aqui o gráfico de CP como função de temperatura para alguns gases. Gases simples, como argônio, hélio, neônio, criptônio, xenônio e radônio, têm a sua capacidade calorífica constante para uma ampla faixa de temperatura. No entanto, substâncias como CO2, água e ar já têm a sua capacidade calorífica variável como função de temperatura. Isso pode ser atribuído às interações intramoleculares. Os gases reais exibem desvios em relação à lei dos gases perfeitos em virtude das interações moleculares. As forças repulsivas contribuem para expansões Z, fator de compressibilidade maior que 1, e as atrativas para as compressões, Z é menor que 1. Os desvios são mais pronunciados a elevadas pressões, em virtude do predomínio das forças de repulsão. A quantificação desse desvio de comportamento é feita pelo fator de compressibilidade Z, que é função de temperatura e pressão, e principalmente de pressão. Então, agora a equação é escrita como PV molar, fator de compressibilidade Z, RT. Quando o fator de compressibilidade é unitário, significa que o gás real se aproxima do gás ideal. O fator de compressibilidade, então, é a relação entre o volume molar real e o volume molar ideal. O desvio da idealidade ele se torna-se pequeno quando um gás ou uma substância está próximo do gás ideal, ou seja, quando P tende a zero e T tende a infinito. Aqui nós temos um gráfico de fator de compressibilidade a temperatura constante, 0 graus Celsius, em função da pressão. Pode-se notar que para cada substância tem um tipo de inclinação, ou seja, a variação do fator de compressibilidade muda com relação à pressão. O fator acêntrico é um fator que ele é nulo para fluidos simples, como xenônio, criptônio e argônio. O fator acêntrico ele é uma medida de desvio da pressão de saturação na TR, ou seja, T sobre Tsat igual a 0,7. Para esses fluidos simples, a pressão de saturação ela é 0,1 da sua pressão crítica. Então, o fator acêntrico é medido como esse desvio para outras substâncias mais complexas. O log de 0,1 PC dividido por PC menos o log da relação entre Psat e PC na TR igual a 0,7. Por isso que o fator acêntrico para esses fluidos simples é zero, porque essa parcela 0,1 PC sobre PC, para os fluidos simples, será igual a 0,1 PC sobre PC também. Além disso, o fator acêntrico ele representa a esfericidade das moléculas. Como se pode notar aqui a curva 1 sobre TR, né, onde TR é T sobre TC, temperatura crítica, e log de PR-SAT. Para esses fluidos simples, a inclinação é a mesma, aproximadamente menos 2,3. Mas, por exemplo, para o N-octano, essa inclinação na TR igual a 0,7 vale menos 3,2. As equações de estados EDE que são mostradas nos formulários, elas não precisam ser decoradas. Elas são equações que têm os seus parâmetros
representativos das interações. Bom, aqui tem as condições que devem ser satisfeitas pelas EDEs, a sua descrição e os status. Por exemplo, definições de pressão crítica e temperatura crítica, pressão no ponto triplo e temperatura no ponto triplo. EDE apresentar valores adequados de pontos crítico e triplo, esses devem estar bem definidos, principalmente para o equilíbrio líquido e vapor, consistente com o fenômeno físico. Status. Critério não está adequadamente satisfeito, EDEs cúbicas originam valores constantes para fator de compressibilidade no ponto crítico. Não existem pesquisas realistas do ponto triplo. Condição de idealidade. É quando o volume tende a infinito, temperatura tende a infinito e pressão tende a zero. A maioria das EDEs é proposta visando satisfazer esta condição. Condição de existência. Quando a EDE não apresenta situação de volume igual a zero nas condições extremas, ou seja, temperatura tendendo a zero e pressão tendendo ao infinito. Condição de equilíbrio de fase é a equação de Clapeyron. Comparação de valores experimentais com dados calculados pela equação de estado. Nós estudamos a equação de Clapeyron em termodinâmica 2. Previsão de propriedades no estado ideal. No limite para o comportamento ideal, devem concordar com o previsto pela equação de estado de gás ideal. Nem sempre essa condição é verificada. Lembrando que condição no gás ideal significa T tendendo a infinito e P tendendo a zero, ou seja, temperaturas altas e pressões baixas. Condição de definição e existência de pressão crítica e temperatura crítica. Primeira e segunda derivadas de pressão em relação ao volume, com temperatura crítica constante, igual a zero. A maioria dos parâmetros das EDEs cúbicas é proposta para satisfazer esta condição. As equações de estado, elas representam os volumes molares de gases, também denominados de vapores superaquecidos, e líquidos saturados. Os volumes molares de líquidos saturados, como por exemplo aqui, essa região aqui, CB, ele pode ser aproximado também para cálculo de volumes de líquido comprimido, porque conforme nós aumentamos a pressão, não há variação de temperatura e, portanto, o volume não é alterado. Por isso que volume de líquido também é chamado volume de fluido compressível. A primeira equação de estado a ser estudada é a equação de Virial, aplicada apenas para gases. O produto PV é uma constante, né? Representado justamente pela equação de gás ideal. PV molar é igual a mais BP mais CP quadrado. Esta é a equação de Virial, onde B é igual a A vezes B' e A é o próprio PV e C é igual a vezes C'. B' e C' são funções de temperatura e da espécie química. E A é apenas função de temperatura. Então, o A é igual para todas as espécies. A equação de Virial com dois termos, ela é uma boa aproximação para dados a baixas pressões, até 15 bar. Lembrando que outra forma da equação de Virial, se nós dissermos que Z é igual a PV molar dividido por RT, e A é igual a RT, Z é igual a 1 mais B' vezes P, mais C' P quadrado, mais D' P ao cubo. Então, Z será igual a 1 mais V dividido por V molar, C dividido por V molar ao quadrado, D dividido por V molar ao cubo e assim por diante. B' é igual a B dividido por RT, C' é igual a C menos B quadrado dividido por RT quadrado e D' é igual a D menos 3BC mais 2B ao cubo dividido por RT ao cubo. Esses parâmetros, eles representam as interações. B é a interação entre dois pares de molécula e é muito adequado para pressões até 15 bar, onde a equação de Virial é truncada no segundo termo. C representa a interação entre três pares de moléculas e D entre quatro pares de moléculas e assim por diante. Então, aqui nós temos um exemplo do gráfico de temperatura versus coeficiente de Virial para o nitrogênio. Pode-se notar, comparando dados de volumes molares experimentais e pela equação de Virial, que ela fornece resultados excelentes com três termos, ou seja, truncado até o terceiro termo, no termo C, para pressões até 50 bar.
A equação de Virial ela é muito adequada para determinar volumes molares de hidrocarbonetos, ligação CH e fluidos simples, dióxido de carbono, oxigênio, xenônio, neônio, argônio, ácido sulfídrico, hélio e substâncias apolares. No entanto, ela falha no cálculo de compostos polares e associados. Desta forma, a equação de estado de Van der Waals e as próximas equações são capazes de representar comportamentos PVT tanto de líquidos como de gases. Aqui nós temos a equação de Van der Waals. O parâmetro A relaciona as forças intermoleculares de atração e é dependente do ponto de ebulição, e o parâmetro B é o covolume, que é o volume excluído por mol de molécula, relaciona as forças de repulsão. Aqui nós temos o parâmetro de Van der Waals A, em joule por metro cúbico por mol, como função de temperatura, para diversas substâncias, inclusive uma substância polar como a amônia. Como qualquer equação, a equação de Van der Waals representa a limitação quando se compara seus cálculos com dados experimentais. Na equação de Van der Waals, para todas as substâncias, o fator de compressibilidade crítico vale 0,375. Essa tabela mostra dados experimentais críticos de gases reais do hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, hélio, neônio, monóxido de carbono, dióxido de carbono, metano, etano, hexeno, amônia e água. Outra equação de estado muito utilizada é a BWR. Ela representa a densidade, ou volume molar, como função de pressão e temperatura, de fluidos de alta densidade. É ideal para cálculos de sistemas criogênicos, muito utilizada na indústria. No entanto, o seu uso é barrado na destilação, e aí o melhor é utilizar equações de estado cúbicas. É também estendida para misturas e satisfatória apenas para hidrocarbonetos. Então aqui nós temos algumas equações de estado cúbica. Van der Waals, os termos A e B só dependem da pressão crítica e da temperatura crítica, e o fator de compressibilidade no ponto crítico vale 0,375 para todas as substâncias, como foi mencionado anteriormente. A equação de Redlich-Non, o fator de compressibilidade crítico, vale 0,33 para todas as substâncias. A equação de Suave, Redlich-Non, modificou a parte atrativa da equação de Van der Waals. Ela também é utilizada para equilíbrio líquido e vapor de hidrocarbonetos, porque ela foi inserida o parâmetro A como função de temperatura, e agora os parâmetros não são apenas mais função da condição crítica. O ZC vale 0,33 para todas as substâncias. Penck-Robson é semelhante a SRK, mas também ela pode ser utilizada para N2, CO2 e H2S. O ZC aqui vale para ela 0,3074. Então essas são as equações de estado cúbicas. Como pode-se notar, elas foram inseridas cronologicamente e pesquisadas a fim de se melhorar a equação anterior e, além disso, a fim de se ter resultados cada vez mais próximos com resultados experimentais de volumes molares de vapores superaquecidos e líquidos saturados. As equações originais RKS e PR, elas são limitadas até heptano e substâncias apolares. Com isso, as equações de estados com volume transladados, que nós temos nos formulários, ela prevê uma estimativa mais satisfatória para volumes molares de líquidos, lembrando que, normalmente, substâncias apolares, elas se encontram no estado gás. Uma equação de estado que minimiza desvios em relação a valores experimentais de densidade de líquidos saturados ou volumes molares é Patel e Teja. Sibuca também prevê um desvio percentual máximo em relação às densidades experimentais de até 0,35%, densidade de líquido saturado, OLS. Aqui nós temos parâmetros da equação de Sibuca para intervalo de validade de temperaturas, temperatura mínima e temperatura máxima, para diversas substâncias, e também comparações com desvio médio quadrático absoluto e relativo e desvio padrão ponderado.
Essa tabela mostra os fatores de compressibilidade crítica das equações de estado, como mencionados anteriormente, e fatores de compressibilidade crítica de outras substâncias, inclusive substâncias que estão na fase líquida nas condições normais de temperatura e pressão, como um propanol, um butanol, etanol, água. Nesse sentido, Matias e Kopman, em 1983, determinam volumes molares de líquidos calculados pela equação de Penck-Robson que se diferem com valores constantes dos volumes experimentais na faixa de temperatura, entre a temperatura tripla e 0,85 da temperatura crítica. Então, os autores, eles propõem uma correção desse volume pela equação de Penck-Robson. O volume corrigido será o volume calculado pela equação de Penck-Robson mais o S. O S é uma pequena correção do volume molar. Esse S ele é positivo para substâncias apolares e massas moleculares pequenas, e ele é negativo para substâncias apolares e massas moleculares altas e substâncias polares. Então, o volume molar corrigido ele será o S mais o FC, 0,41 dividido por 0,41, mais uma função apropriada, onde seu valor é relativamente alto, ATR baixa, temperatura reduzida. E FC é obtido a partir do ponto crítico com a derivada parcial da pressão em relação ao volume, com a temperatura crítica constante igual a zero. E aqui nós temos, então, a equação de FC. Equações de estado para moléculas complexas. Então, uma busca por expressões realistas para termos repulsivo e atrativo. Equações de estado para moléculas longas, teoria da cadeia rígida perturbada. Essa equação é válida para fluidos contendo tanto moléculas muito grandes como moléculas simples, na fase gasosa e fase líquida, e ampla faixa de temperatura, desde o hidrogênio até o ecusano, que é o C20H42, e polietileno. Teoria da cadeia rígida perturbada, simplificada. Substituição do termo atrativo da equação original por uma expressão teórica mais simples, baseado no modelo de composição local. Pode-se estimar propriedades de moléculas puras pequenas, argono, metano, e grandes, como polímeros, propriedades de misturas. Fluidos que formam dímeros, como ácido acético, ácido fórmico, e dímeros de pirimidina. Teoria da perturbação dinâmica inclui propriedades de moléculas complexas. A fotodimerização é quando o DNA fica suscetível à luz ultravioleta e aí causa formações de ligações covalentes entre resíduos de pirimidina vizinhos. E dentre os três tipos desse dímero, citosina, timina e timina, sendo esse último que se forma com maior frequência. Então, timina e timina. A presença desses dímeros de pirimidina na cadeia molde bloqueia a ação das polimerases do DNA, as enzimas, impedindo assim a síntese da nova cadeia. Mutações em genes envolvidos no reparo podem ser bastante graves. A doença conhecida como xeroderma pigmentoso, em que os indivíduos desenvolvem lesões graves na pele, podendo ocasionar câncer, é resultado de deficiências no sistema de reparo do DNA. A pessoa afetada não consegue eliminar eficientemente os dímeros de pirimidina que se formam nas células expostas à radiação UV. Teoria da cadeia anisotrópica perturbada, aplicados tanto para moléculas simples quanto para moléculas poliméricas, leva em consideração os efeitos relacionados a tamanho, forma e forças intermoleculares, incluindo as forças anisotrópicas. Equação de estado para moléculas complexas, agora aplicada para fluidos associativos. Teoria da cadeia associada anisotrópica perturbada. Então, esses autores demonstraram que a EDE-APACT pode ser usada para correlacionar a pressão de vapor e as densidades do líquido do vapor saturados, do HF puro, em toda a faixa de coexistência de equilíbrio líquido-vapor. A mesma equação foi utilizada por este autor para representar e estimar valores de equilíbrio líquido-vapor de soluções aquosas de sais. Teoria estatística do fluido associante, SAFT ou EDE-SAFT e suas variantes. Avanço na mecânica estatística e aumentos na potência computacional têm permitido o desenvolvimento de EDEs baseadas em princípios moleculares para fluidos e misturas.
Equação de estado cúbica ampliada para associação. Ela é boa na estimativa de pressão de vapor e do volume molar de líquidos saturados de componentes puros, como álcools primários, álcools térmico-butílicos, trietileno-glicol, fenol e água. A escolha da equação de estado mais adequada ela deve levar em consideração a natureza da substância, as interações intermoleculares e as condições de pressão e temperatura que essa substância está sendo submetida. Então, é importante o conhecimento dessa substância. Se é uma substância orgânica, inorgânica, que tipo de interação que ela faz, se é uma substância polar, apolar,